Pronto. Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar boa tarde mais uma vez, né? Vai trabalhar com as imersões isométricas, né? Então, no caso aqui, teve um pequeno errozinho que faltou o M barra, né? Que não é uma isometria entre a mesma variedade, né? M dimensão N e a variedade M barra de dimensão N mais M. Ou seja, você tem aqui um N e aqui você tem um N mais M, ou seja, aqui a diferença de dimensão é M. Então, aqui você pode pegar uma imersão F e a métrica riemanniana induz de maneira natural uma métrica riemanniana em M. Então, a gente define dessa maneira aí abaixo, mas aí, antes de a gente explicar isso daqui, então aqui seria duas variedades, né? Aqui eu posso imaginar como sendo uma vizinhança tubular dessa anterior, né? Então, aqui meio que um corte dessa. Então, pelo desenho aqui, você imagina que seja uma fatia tipo aqui uma fatiazinha gorda, e aqui é uma superfície mesmo, né? Aqui no caso eu chamei essa de M, e essa daqui de M, N, aliás, de M barra. Então a gente tem digamos, esse modelo aí de imersão, né? Então, você consegue trabalhar através dessa F, o que a gente tem que a F satisfaz a imersão, né? Então, DF é injetiva em todos os pontos, né? Claro que através disso a gente define em M uma métrica natural através da métrica de M barra, né? Então a métrica seria aqui essa métrica pela definição aqui V1 interno V2. Isso daqui vai estar tangente a um ponto P, que é o V1, aqui é o V2, ponto P. Então, isso aqui vai ser definido como sendo quem? DF em P aplicado a V1. Isso aqui aplicado a DF em P aplicado a V2. Isso daqui em F de P. Tá? Que essa métrica aqui vai estar na variedade em barra. Né? Aqui você, pelo meu desenho, isso aqui tem uma dimensão 3, isso aqui teria uma dimensão 2. Né? Seria um objeto sólido e aqui uma superfície. Mas, enfim, aqui é somente o desenho, é só para a gente ter essa ideia. Bem, e aí nessas condições é tipo assim, você transforma, quer dizer, exatamente isso, você transporta a métrica que está aqui em M barra para, opa, entrou alguém aqui, para a M. Então, essa operação aqui é chamada esse transporte a gente chama de pullback de G, né, certo? É a métrica de M. Essa operação estrela é o pullback. Essa palavra aqui está em inglês mesmo, porque a turma não traduz, né? Eu creio que o Manfredo não chega a usar. Mas, enfim, é como se você, pelo próprio nome diz, empurrasse para trás aqui a sua métrica, que está aqui nessa M barra. Um exemplo natural é quando você tem o euclidiano, né? Você tem aqui o euclidiano, e aqui você tem uma superfície, e vamos ver aqui. E aqui você tem essa sua superfície S, e aí você vai ter que a inclusão de S, enfim, em R3, é de fato esta imersão. Né? Então, essas imersões. E aí você não sabe como colocar uma métrica a priori, né, em S, porque é uma superfície. E aí como é que você vai medir distâncias aqui, né? Comprimento de vetores. Você simplesmente pega esse vetor, ele é a velocidade de uma curva que está presa em S, e aí você mede o comprimento desse vetor da métrica euclidiana, né? E aí acaba, digamos assim, praticamente a história, né? Note que essa métrica não vai ser
especificamente a mesma do euclidiano, né? Por exemplo, se eu colocar a esfera dentro do euclidiano, a esfera tem curvatura 1, ou seja, tem curvatura, né? Enquanto o euclidiano é tudo reto, não tem curvatura. A curvatura é zero, a gente chama de flat. A gente chama isso plano, né? Na verdade. Enfim, nessa situação, digamos, por construção, a F vira uma isometria, e aí é uma imersão isométrica, que a gente chama. Ou seja, você simplesmente vai ter a mesma métrica ali. Porém, não quer dizer que a geometria da M e da M barra sejam as mesmas. Como a gente vai ver mais à frente, uma pode ter curvatura zero e a outra não nula, né? Então, isso é bem interessante de se trabalhar, né? A motivação, ela vem das superfícies mesmo. A gente tinha esse gráfico aí, acho que aqui tem um pequeno erro, que seria esse menos isso igual a zero, que é justamente a equação do gráfico, né? E aqui eu posso fazer o desenho desse gráfico antes de a gente ver aqui, né? Mais ou menos aquela ideia que a gente fez ali. Eu vou fazer um pouco mais sofisticada. Ver se eu consigo aqui fazer meio que um morrinho. Bem, aqui na verdade pelo que o morrinho tem que ser na origem, certo? Aí quem certo? Isso aí seria o gráfico de z igual a f de xy. Isso aqui em um domínio D, né? Só xy não precisa estar no R2 todo, certo? Pertencente a um domínio D. Esse D aberto. Não vou dizer aberto não, D é um domínio, certo? Domínio regular. Ou seja, um aberto que vai ter algumas propriedades boas, né? A sua fronteira seja pelo menos Lipschitz por enquanto. Além de contínua. Bem, ou seja uma curva suave por partes da sua fronteira, pelo menos isso, né? E aí a gente define, nesse contexto, aqui as condições é que f de 0 é 0. Então aqui esse meu está um pouco distorcido, porque o f de 0 está dando um valor positivo, mas imagine aí que facilitando esse transporte aí. Mais importante do que isso é que a derivada da origem é zero, né? Um ponto de máximo. Aí aqui sim está realmente bem representado, ou seja, o plano tangente aqui é horizontal, né? Essa condição quer dizer que o plano x ou zero, que essa é tangente ao plano. Claro que esse plano é na origem, né? Bem, nesse caso, sabemos do cálculo que a segunda fórmula em origem é profundamente influenciada pela fórmula quadrática, né? Essa daqui, né? Que vai ser a fórmula. Essa fórmula a gente vai estudar ainda mais à frente. Porém, isso aqui é tipo um desenvolvimento de Taylor, né? Como é que você desenvolveria essa sua função? Já que, por exemplo, o f de zero, isso aqui seria, digamos, uma aproximação quadrática de f, né? Esse é a melhor função quadrática, ou seja, o melhor polinômio de segundo grau em variáveis x e y que aproxima essa função aí, né? A fórmula de Taylor. Isso aqui é Taylor para a dimensão 2, né? Dimensão n vai aumentando aí as coisas, enfim. Bem, então essa vai ser a expressão, e a curvatura gaussiana, isso aqui está no curso de geometria diferenciável, vai ser dado por esse determinante, né? Isso aqui é o det da segunda forma. Se eu fizer o determinante lá daquela expressão aqui, isso daí dá esse valor aí, né? Bem, um detalhe importante.
um detalhe importante aí para vocês observarem é que nessa expressão, a gente fez, digamos, essa aproximação de Taylor por essa função aí. Inclusive, aqui ele diz que o f de 0 é 0, mas basta eu transladar, né, verticalmente isso aqui. Vou até ver se eu consigo fazer isso. Deixa eu ver aqui. Então, copiando, fazer uma translação aqui perfeita para a origem, né? Só ver aqui. Antes de fazer isso, eu vou mudar a cor para destacar aqui. E aí sim, fazer essa translação aqui. Opa, aqui deu from. Enfim, deixa eu só pegar aqui, pegar o laço na. Isso aqui não vai transladar bem, enfim. Só tentar mais essa vez aqui. Ela parece que não. Agora sim. Deixar azul mesmo aí que ela tá contra o vermelho, né? Bem, até aí tudo bem, né? Que a gente pode pegar e fazer essa superfície. Porém, a nossa superfície, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Mas eu acho que ele não consegue fazer rotações aqui, talvez. Enfim. Não, não consegue não. Então, mas a ideia é que você consiga, por exemplo, pegar essa superfície aqui, nesse mesmo desenho, e você tivesse, digamos, uma superfície que esse ponto aparentemente tangencia aqui um plano, fosse uma superfície similar a essa, eu não vou conseguir mais fazer igual, né? Tem o recurso do copia e corta. Mas aqui você vai ter um plano tangente que está aqui na sua superfície. Esse plano ele pode ser rotacionado de tal forma que ele vire o plano x, o, y. Né? E aí você vai ter apenas com a rotação e a translação a mesma configuração do exemplo anterior. Nessa configuração a curvatura deve ser a mesma, né? Porque uma superfície ela não depende da, digamos assim, do referencial ou do sistema de coordenadas que ela está, né? Então, não faz se a sua superfície está rotacionada ou se você faz uma outra transformação ortogonal similar àquela coisa das esferas, né? Das isometrias da esfera. Então, aqui, basicamente, do ponto de vista físico, do ponto de vista geométrico, você só mudou o sistema de coordenadas se você está medindo ali, porém é a mesma superfície, e aí você espera que naquele ponto ali, que eventualmente é um ponto de máximo, que ela tenha um ponto, uma mesma curvatura, né? Então, ali, que é de fato a melhor esfera que se aproxima ali, né? Também, né? Tem essa questão. Bem, enfim, a gente vai tentar generalizar isso, na verdade a gente vai generalizar isso para imersões gerais, que aí vai ser através da segunda forma, né? Então, a priori, a gente vê essa configuração aí do RN e a gente faz, enfim, um trabalho extra para tentar uma configuração mais clássica, né? Então, você tem essa imersão aqui, nós tínhamos, agora aqui sim eu vou realmente tentar novamente copiar isso aqui.
Então, copia isso. Dá até para diminuir aqui, né? Tem esse recurso. Bem, enfim, nessa imersão aqui, bem, pelo desenho mais ou menos da pizza, dá para a gente imaginar que eu possa escolher essa outra fatia aqui, meio que uma fatia de queijo parecida, né? De tal forma que seja o seguinte. Se eu consigo configurar novamente aqui esse desenho, né? Então, vamos lá. Então, aqui, vamos nessa configuração aqui. Então, essa cópia aqui, digamos, meio que no meio aqui, ficaria como sendo a S, né? Isso daqui seria uma cópia de M, né? Isso aqui, essa cidadãzinha aqui, onde a gente tem mais ou menos uma altura menos epsilon, e aqui mais epsilon, de tal forma que φ, a gente teria, digamos, uma carta φ saindo de um certo aberto U, tal que isso aqui indo em RK, certo? Que é N mais M, tal que a seguinte propriedade ocorre, né? O φ de F de sigma, na verdade, isso aqui vai dar o zero, certo? Então, isso aqui vai ser φ de F de um certo aberto V, isso aqui é igual a zero. Bem, essa carta, ela é justamente... Vou mudar aqui esse apagador também, mudando. É justamente você fazer o seguinte: você tinha aquela sua superfície, meio que você transformou aquela sua variedade que você tinha ali num aberto do R3, num paralelepípedo, e aí você tem a sua superfície, ou a sua subvariedade, que está aqui é M, essa daqui é F de M, está contida em um plano, né? F de M está contida em... Na verdade, quando você aplica φ, né? Φ comporta com F de M, está contido em um plano que eu vou chamar aqui de... Posso chamar de P, π, né? Π maiúsculo. Esse plano, o que é que tem essa propriedade? Eu posso fazer translações de tal modo que esse plano vira um plano horizontal aqui. Essas condições aqui é justamente isso daqui, né? Você vai ter meio que uma carta onde digamos assim, a minha sigma é F de x1, x2, xn, isso aqui é igual a quem? A x1, x2, xn. E aí, para completar as demais variáveis, isso aqui seria tudo zero. Ou uma constante, certo? Poderia ser uma constante, mas aí... Isso daqui a gente tem um pequeno abuso de notação, que como eu falei para vocês, aqui a gente tem que trabalhar com cartas, né? Então, a gente tem a sigma aqui. Então, primeiramente, o x1 vai estar aqui nesse aberto. Aqui está o x1. Aqui a gente vai ter meio que o sólido. Bem, enfim, aqui ficou meio que estranho. Bem, aqui a gente vai ter a variedade de dimensão maior.
E aqui a gente vai ter a seguinte função f, e aqui embaixo a gente vai ter, ó, e aqui a gente vai ter o aberto do Rn, aliás, do RK, que vai ser uma coisa de dimensão maior, né? Então aqui eu vou tentar mais uma vez aqui esboçar um cubo, só montando aqui nesse sentido. Esse camarada aqui vai estar nesse aberto, e aqui esse camarada vai ser uma carta φ. Bem, a carta φ é de tal forma que esse abertinho aqui, ele, quando eu fizer essa composição aqui, isso aqui é uma parametrização x, de tal forma quando eu fizer a seguinte composição aqui, né? Φ bola f bola x, isso sim é que é x1, x2, xn, isso aqui é igual a x1, xn, 0, 0. Essa é uma propriedade das dimensões. Se é uma imersão isométrica, você sempre consegue isso localmente, globalmente não, certo? Então, isso aqui, eventualmente eu vou ter que reduzir o tamanho das cartas, mas se você tiver uma imersão, você localmente consegue isso. Particularmente, você consegue até um mergulho, né? Porém, basta observar que a nossa variedade ela é imersa, então ela pode ser tipo um cilindro. Você pega uma folha de papel, imagina que ela seja uma superfície, digamos, sem área, né? Seja só uma projeção holográfica, e aí você, digamos, passa ela por dentro dela mesma, fazendo isso daqui com digamos, com a curva de perfil, né? Você tem aqui a sua folha de papel, você faria isso, faria um cilindro, né? Você pega aqui, sua folha de papel. Mas aí se você faz isso daqui com ela, claro que isso aqui tem que ser deixa eu só. Isso daí não é enfim, não é um mergulho, é uma imersão apenas. Aí você dobrou a sua folha de papel por dentro dela mesmo, né? Ou seja, houve a famosa autointerseção, porém isso aí continua sendo uma imersão. Matematicamente, você consegue medir a distância. Claro que esse objeto aqui que está na autointerseção, lá na folha você tem que escolher uma vizinhança para parametrizar ele. Uma vizinhança nesse pedaço aqui, ou uma vizinhança no outro pedaço da folha. Meio que dá a ideia de buracos, de minhocas, mas enfim, é um pouco distinto. Mas você pode trabalhar assim, só com essa imersão, sabendo que dentro do ambiente a gente vai estar meio retorcido aqui, né? Meio que com essa identificação, porém lá no domínio, isso aqui é uma folhazinha aberta. Por isso que a gente chama variedade mergulhada. O interessante disso é que a gente pode conseguir, através dessa imersão, colocar uma métrica num objeto singular desse, né? Esse objeto lá dentro do Rn está assim, porém, fora ele está, por ser variedade, não tem essa propriedade aqui, certo? A variedade não tem isso. Somente a subvariedade que satisfaz essa propriedade. Bem, então, continuando aqui, então essa é a caracterização que eu disse, que o φ de U está contido em Rn cartesiano zero. Esse zero, pessoal, é um zero vetorial, certo? Não é um zero, só uma carta, não. Isso aqui, faltou Rn mais n. Zero pertencente a Rn. É o zero vetorial, certo? Então, a gente pode pegar esse plano tangente e fazer essa decomposição aqui também, certo? Notem que localmente é um mergulho, e aí localmente eu posso imaginar essa decomposição aqui, espaço tangente e espaço normal. Essa soma direta, né? Então, aqui um vetor V que é tangente ao R, a M barra, ele se decompõe nessas duas componentes aí. Na subvariedade, a gente vai ter essa conexão aqui. Isso é um exercício, né, até, que a gente faz essa extensão, a gente até discutiu na última aula.
E aí a gente vai ter a segunda forma, que é o mágico disso, é que ela é justamente a parte ortogonal desse cidadão aqui. Então, tem esse detalhe aqui. Bem, a aplicação dada aqui, essa fórmula está mal escrita, eu acho que enfim, o TEC está ruim, mas a fórmula seria essa daqui, né? O nabla de x barra, tudo barra, y barra, menos o nabla de x, y. Tá? Ou seja, se a gente tem esse nabla de x, y, a coordenação é a componente tangente, então esse camarada é a componente normal, né? Basicamente isso, que eu simplesmente peguei essa fórmula, reescrevi aqui de outra maneira, porém a proporção não diz isso, a proporção diz que ela é simétrica, né? É uma forma bilinear e simétrica, na verdade. Então, primeiramente, a gente sabe que ela é linear em x, né? Sabemos que, na verdade, a prova aqui diz só o colchete, mas eu vou dar só um detalhe. Sabemos que B, B de x, y, é f linear em x. Então, basta mostrar que ela é simétrica, porque se ela é simétrica, então eu troco o x pelo y, ou seja, ela é f linear na primeira coordenada, e aí fazendo, digamos, a simetria, ela vai ser linear na segunda coordenada, né? Então, note que a priori ela não é linear na segunda coordenada diretamente, porque você está derivando o y a priori, né? Porque projeções ortogonais são lineares, porém, o nabla de y não é linear a priori. Você está derivando, né? Então, não é... Seria linear, mas não é f linear, né? Ou seja, você não pode jogar simplesmente uma função multiplicando o y se você não estivesse considerando essa parte ortogonal. Se você estivesse, por exemplo, considerando a parte tangente, isso já não é verdade, porque é a conexão, e a conexão não é f linear. Alguma observação aí, pessoal, sobre essa B? Bem, então, continuando aqui, a gente vai fazer simplesmente esse colchete da seguinte maneira, né? Então, a gente vai ter, note que f de xy menos esse camaradinho aqui de x, y, aliás, isso aqui seria zero, né? De x, y. Isso daqui, pessoal, pela simetria da métrica do ambiente, isso aqui é o colchete de x, y. Notem que, como podemos escolher x e y, na verdade, extensões, deixa eu ver aqui, extensões de campos x e y, tangentes a M. Então, o campo ser tangente a M quer dizer que o campo X, ele, na verdade, ele é um DF e um X tio aí. Né? Seria especificamente dado por essa expressão. Né? Mas, enfim, voltando aqui, então o colchete em M é também isso aqui, tangente a M. Essa propriedade, pessoal, é interessante. Isso aqui, ela também é traduzida como sendo o seguinte: esse colchete aqui, o DF de XY,
Isso aqui é o colchete do df de x, df de y, certo? Então, é uma propriedadezinha, não é tão direta, mas isso aí dá para se provar usando essas parametrizações que eu falei para vocês, é uma extensãozinha apropriada, né? Porque você vai ter, por exemplo, o x, ele é igual a quem? Ele é um somatório de um certo xi, eu vou chamar de vi, para facilitar aqui a minha intenção, del xi, e variando de 1 até n. Então, quem é o x barra? Bem, a priori, você veja aqui que esse v de xi, ele depende de quem? De x1 até xn. Então, eu defino v tio i igual a v tio i aplicado em x1 até xm, m, igual a v tio de x1, xn. Ou seja, só observa o que acontece com as primeiras n coordenadas. E analogamente, aqui eu defino x barra igual ao somatório de i variando de 1 até n, as demais coordenadas vão ser nulas, de vi tio del xi. Então, esse camarada aí, naturalmente, vai ser a restrição, vai ser uma extensão daquele outro vetor. E aí eu posso ver essa propriedade do colchete aí, digamos, classicamente. Vocês podem observar que, digamos que o colchete de xi, y tio, isso aqui restrito a nossa variedade. Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual ao colchete de xy, diretamente, certo? Bem, então, dito isso, a gente vai trabalhar agora com a segunda forma. Porém, a gente vai trabalhar com ela, notem que ela é uma forma bilinear. Eu escrevi aqui, tomando valores no ortogonal, certo? Isso aqui é importante. Então, se o meu espaço ortogonal tem dimensão maior do que 1, esse camarada é mais complicado do que uma superfície, porque você lembra que o espaço ortogonal de uma superfície no R3 é só uma dimensão, né? Só uma direção, cada ponto. Então, a gente define a segunda forma fundamental para um eta específico no espaço normal. Pode ser unitário ou não. Só não pode ser nulo, né? Mas aí a gente define como sendo essa expressão aqui. Esse produto interno aqui. Bem, aqui eu não gosto dessa notação. Aqui está lá no Manfredo, eu prefiro chamar assim de lambda eta. Deixa eu ver aqui se tem uma notação melhor. Eu tenho uma notação melhor que seria a eta de... Nas mesmas condições aí, né? De x, y. Isso aqui é igual ao b de x, y. Isso aqui em eta. Ó, pessoal, esse b também a gente vai chamar isso aqui, por ser segunda forma, a gente chama isso aqui de eta n, né? Esse camaradinho aqui, ao invés de eu escrever aqui também b de x, y, eu posso escrever 2i de x, y, certo? Vai me complicar nessa definição aí, vai, mas isso daqui, aqui eu vou simplesmente modificar essa definição aqui do que está escrito para colocar aqui esse i eta de x, certo? Isso aqui é só, vocês esqueçam por um momento.
E aqui a gente chamaria esse H de A. Então, a fórmula ficaria I, deixa eu ver aqui, eta de x, x. Isso daqui seria, na verdade, esse A eta de x, x. Então, esse A é a chamada segunda fórmula fundamental. Claro que isso aqui está no ponto P, mas aí você vai andando ao longo da sua superfície e aí vai construindo da sua variedade, e aí você vai ter uma função. Na verdade, você vai ter um tensor, né? Que vai estar definido em toda a sua superfície. Bem, se vocês tiverem escrito alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver, só botar mesmo. Mas aí, pessoal, vocês tiverem alguma observação aí, podem falar, que eu não estou olhando diretamente o chat. Então, essa segunda forma fundamental, vocês lembram lá, talvez, do caso da superfície? Deixa eu ver se é isso que tem no próximo slide. Eu creio que não. Mas, então, eu vou falar aqui um pouco de superfície. Voltar aqui para o nosso cálculo 1. Só aqui uma digressão de superfícies. Para quem não lembra de superfície, a gente tinha um vetor normal, N, que saía de S e ia em S1, né? Em Sn, na verdade, aqui, certo? S2 aqui, certo? S2 porque era a dimensão 2, né? Mas, enfim, aí a gente definia aqui a segunda forma fundamental, o nabla, digamos, a gente definia o A de x igual a menos o nabla, a menos de um sinal, talvez uma pode ter usado um sinal diferente, disso daqui, né? Essa derivada do n. Ou se você escrever, isso aqui seria menos d dn em x. Essa propriedade aí ocorre. Mas aqui o importante é você observar o seguinte: esse camarada é tangente, obrigatoriamente, mas se você fizer, digamos, a forma bilinear b de xy igual a de x, y, isso aqui é bilinear, né? Nota que a gente tem a métrica lá no ambiente. E isso daqui é igual essencialmente a menos nabla de x, n, aqui y. E bem, notem que o y é ortogonal ao n, né? E aqui eu estou imaginando x, y pertencentes a ds. Espaço tangente, certo? Na verdade, aqui a nossa notação é melhor, né? X de S. Aqui de S. Bem, então esse camarada é ortonormal, então eu posso escrever isso aqui de maneira natural como sendo, vou ser um pouco prolixo, isso aqui é a mesma coisa de x de ny mais, deixa eu ver aqui, n nabla de x de y. E aí você vai ter, digamos, de maneira de daqui, isso daqui você vai ter, vai dar zero, e você vai ter esse n aqui. Então, de certa forma, esse camaradinha seria o que a gente chamaria de B, de a notação B não ficaria tão adequada, seria melhor a gente chamar I2 de N. Então, porque aí você vai ter que esse camarada aqui é de fato igual a N, que multiplica XY ortogonal. Ora, mas esse camaradinho aqui essencialmente é o que a gente chamou de B de XY. Acabou de ver que era simétrica ali, né? Bem, de fato, sim, a simetria da B é que esse camarada sendo tangente, você fizer a parte normal, isso aqui dá zero, e, portanto, essa diferença aqui é zero. A parte tangente não dá zero, certo? Tangente, felizmente, nem sempre é zero. Porque se tivesse zero, ia dar
não ia poder ser uma conexão. Bem, então isso é o que a gente tem para o caso de superfície, né? Então, de fato, isso aí é a segunda forma fundamental, que é aquela derivada da n, porém, isso aqui especificamente, você vai estar usando uma notação em que você pega dois vetores e produz um novo vetor ortogonal. Lá você pegava um vetor e produzia um vetor tangente, mas aí, mediante essas identificações, lema de Riesz, do produto interno que você tem, você consegue naturalmente fazer uma identificação aí com isso. Então, acho que eu fiz é só uma questão de notação, né, que às vezes se utiliza também a expressão segunda forma para designar a aplicação B, né? Que a aplicação B era essa B anterior aqui, que era esse camaradinho aqui. Porém, os outros poderia chamar esse outro camaradinha. É a segunda forma fundamental, se eu tiver com esse eta específico aí, né? Então, a priori, aí tem essa observação aqui, é o I de eta xy. Isso aqui é igual a naturalmente x, y, eta. Aqui. Isso aqui na métrica. Aqui eu poderia colocar isso, mas enfim, não depende dessa extensão, certo? Do x e do y. Bem, então vamos passando aqui. Aqui eu acho que eu escrevi implica, mas era para ser igual. Foi justamente, observe que a aplicação é autoadjunta, né? Essa aplicação aí, ela vai ser autoadjunta mesmo, porque ela vai estar... Esse camaradinho aqui vai fazer o papel daquele A, né? Lembra-se que aquele A vai ser meio que autoadjunto, porque se você tiver isso, né? Você vai ter... Deixa eu ver aqui esse S... Esse S não foi definido antes, né? Bem, esse S vai ser definido da seguinte maneira, né? Tá definido aqui, na verdade, né? Então, esse S aqui só tem um errinho que eu vou escrever. Então, S ele depende do eta de x, y. Isso daqui, na verdade, só um detalhe, é que você vai ter o seguinte. Eu chamei isso aqui de n, x, y. Isso aqui é igual a b de x, y. Interno eta. Então, essa fórmula aí, ela digamos, ela é bilinear. Então, ser fixado, digamos, x, temos a f, vou chamar de f aqui, temos o funcional, certo? Fixados, na verdade, x e eta, temos o funcional linear, né? Pessoal, vocês já pagaram a análise funcional, né? Isso aqui no espaço tangente, certo? Depois você passa para a variedade toda, mas em cada espaço tangente, funcional linear, que eu vou chamar de, não vou chamar de f, certo? Eu vou chamar de, deixa eu ver aqui, faltaram minhas letras, mas eu vou chamar de psi, que sai de TP de M. O C funcional linear morre em R, né? Ou seja, vai para R. Que aí eu simplesmente faço o V de um camaradinho aqui. Isso daqui é o B de X, que está fixado. E eta.
não há dúvida que esse funcional é linear, né? Então, nessas condições, esse φ de y, isso daqui, sendo um funcional linear, a gente pode existir um camarada, então existe um vetor que eu chamar de W, pertencente a TP de M, tal que a gente vai ter o seguinte, né? Φ de x, φ de y, isso aqui é W interno y, né? Isso aqui é a representação de Riesz, né? Dimensão finita, isso aqui é até mais simples, né? Eu acho que é assim. Bem, então, mas nesse caso aí, o que a gente pode escrever? Ora, escreva W. Então, assim, escrevemos W igual a S eta x. Porque o W essencialmente depende do eta e do x, né? E aí basta ver que esse W é linear em x, né? Não é difícil de ver isso. Também no eta, no eta também vai ser. E aí, para ver que ele é autoadjunto, basta ver que a B é simétrica. Certo? Vai ter aqui que, se você fizer isso daqui, né, o φ de y, isso daqui é igual a S eta. Isso aqui é meio que uma redundância mesmo, né, tautologia. Mas a gente sabe que isso aqui é o B xy interno eta. Aí eu uso aqui a simetria. Isso é o B de y, x interno eta. E aí, pela própria construção, isso aqui é o Sn. É o S eta de y interno x. Basicamente. Não tem muito fazer, não. Bem, então, essa seria a propriedade dessa segunda forma. Aqui eu estou usando mais na frente, chamada de lambda, mas enfim, eu acho que a melhor notação para isso daqui, como eu falei para vocês, é A, né? A dieta de x. Bem, e aqui que seria a segunda forma? A proposição seguinte aí é que é interessante, que aí nos dá de fato a fórmula que a gente já conhece da geometria diferencial de superfícies, né? A menos de um T, né? Esse T tangente aí tá meio que complicando a situação do Brasil aí, né? Mas, enfim, nesse caso da fórmula aí, a gente tem que observar que, então, claro, esse camarada é uma extensão local do M. Aqui a gente tem que observar o seguinte. No caso superfície, de superfície, esse camaradinho aqui, nabla N, já é tangente. Então, não precisa calcular a parte tangente nem nada. Porque, de fato, né, quando você fizer isso daqui, x interno n, só tem uma direção normal, então pego e faço esse produto, mas isso daqui é um meio de x de n vezes n. Mas aí, lá na geometria diferencial, escolhe ele unitário. Isso aqui é zero. Então, de fato, ele não tem componente normal. De fato, é tangente. Aqui não, aqui a gente não tem porque a gente tem outras direções. Na direção do próprio n, tudo bem, dá zero, mas aí tem outros componentes, né? Quando a codimensão é mais alta. Essa proporção aqui eu vou
enfim. Aqui a gente pode imaginar que isso daí vai ocorrer de fato, é similar ao que a gente está escrevendo ali, mas aí eu vou só escrever a prova. Seria, a gente pegaria, deixa eu ver, Sn de x interno y, isso aqui é p de xy interno eta, mas isso aqui, pessoal, isso aqui é nabla de xy interno eta. Bem, isso aqui é o nabla aqui, né? Nabla normal. Bem, mas isso aqui, pessoal, ele faz aquela extensão. Eu vou chamar mesmo eta, porque é uma extensão aqui, por ambos de notação. Mas a gente usa aquele mesmo truque que a gente fez em superfícies. Isso daqui é de fato x derivando y interno eta mais. Deixa eu ver aqui. É mais ou é menos? Né? Deixa eu ver aqui. Menos. De fato é menos, certo? Porque quando eu passar para o outro lado eu vou ter a regra do produto. Y, x derivando eta. Bem, aqui tudo normal. Notem que esse y aqui ele é tangente, certo? Então esse camaradinho aqui, isso aqui vai a zero, mas aí você fica com isso daqui, y terno eta. Ora, logo, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. Sn de x, y é igual a... Eu vou colocar, para repetir o y, certo? Eta de y. Para todo y. Y o que? Tangente, né? É qualquer y também, né? Para todo y pertencente a TP de M. Vou colocar aqui y pertencente a TP de M, pelo espaço. Bem, então nesse caso, esses camaradinhas aqui, eles deveriam ser iguais, né? Mas note que esses camaradinhas aqui, eles estão na dimensão do produto, da variedade maior. Então, não necessariamente esse camarada é tangente. Então, só posso garantir a igualdade entre x eta de x, isso aqui tangente, isso aqui é igual a menos nabla de x de eta tangente. Mas esse camaradinho aqui, por construção, já é tangente, certo? Teorema de Riesz, a gente constrói ele aqui. A existência desse camaradinho aqui, que satisfaz essa propriedade, é no espaço tangente, é o TP de M mesmo. Esse W aqui está no TP de M. Então, o S eta de x é igual a menos, isso aqui é um barra, nabla de x eta normal. Aliás, tangente. O contrário do normal ali, né? O outro caso é normal quando é cor de xy. Em caso particular, quando a dimensão é 1, então a gente faz mesmo que parecido aqui, certo? Com o que a gente fez ali para a dimensão. Só pegar dar uma pausa aqui para pegar uma água e a gente torna rapidamente.
Então, voltando aqui. Sim, pessoal, antes de falar esse exemplo aí de hipersuperfície, a gente tendo o fato de ser autoadjunto, então a gente pode ter a gente tem o teorema, né, da diagonalização, né, com a base ortonormal, né? Então, existe uma base ortonormal que diagonaliza esse SN. Então, essa base ortonormal vai ser bem importante aí. Note que essa base ortonormal é em cada ponto e espaço tangente. A priori, a gente não garante que ela seja suave, mas pelo menos ela é contínua, certo? Então, você vai, digamos assim, esse referencial ortonormal que diagonaliza vai ser contínua. Bem, a priori, né? E aí você vai ter, digamos, você poderia escrever essa S, a matriz dela, como sendo um camaradinho assim, né? K1, KN e o resto tudo zero aqui, né? Diagonalizado, né? Para um referencial que a gente pode chamar de EI. EI ortonormal, né? Isso aí em cada ponto. Bem, isso aqui na base EI. Né? Isso aqui na base beta, onde beta é igual a EI. Variante de ontem. Bem, considerando o caso particular com a dimensão é 1, então esse caso, pessoal, ele é bem parecido com o caso de superfície. Certo? Chama isso de superfície. Inclusive o Manfredo, eu creio que... Não, o Manfredo não, o Elon chama de hiperfície, mas é simplesmente a mesma caracterização. O detalhe principal é que a gente vai ter a N e é aquela mesma conta que a gente vai ter, né? A mudança praticamente é só na dimensão mesmo. Bem, então agora uma coisa interessante é relacionar a curvatura seccional da M com a curvatura seccional da M barra. E essa relação entre as curvaturas seccionais vão ser dadas, digamos assim, pela segunda forma fundamental. Aqui tem uma... Deixa eu só observar aqui uma coisa. Está faltando um sinal. Eu creio que é um sinal de mais aqui entre essas duas operações, certo? Então, só ver aqui diretamente. Livro do Manfredo, da equação de Gauss. Aliás, é de menos, sinal aqui de menos. Então, a gente vai ter essa propriedade aqui. Um dos principais teoremas. Esse é o famoso teorema de Gauss. E aí você consegue essa curvatura da subvariedade enquanto variedade, com a métrica induzida. Essa daqui é a do ambiente. Essa daqui é a segunda forma. E essa daqui também é a segunda forma, só que elas estão aplicadas em vetores diferentes. Aqui está meio parecido com aquela questão de área do paralelogramo, né? Um pouco parecido, né? Você imagina que quando o I é identidade, faria algo similar. Se o B de XY fosse alguma coisa do tipo, se o B de XY fosse igual, na verdade, a XY vezes o normal, unitário. Na verdade, aqui não precisa ser um normal, né? Fosse, deixa eu ver aqui, vezes alguma coisa normal. Eu teria essas expressões aí. Normal unitário mesmo. Bem, a prova aqui tem alguns rebuscamentos, mas essencialmente é a gente aplicar as fórmulas e usar aquelas expressões. Como eu disse a vocês, eu mudei aqui o H para esse camaradinha. Mas aqui vamos aos detalhes, né? Essa segunda parte aqui vai dar zero. Deixa eu ver aqui onde é que ele fala. Justamente, deixa
Deixa eu ver aqui. Esse camarada aqui é a parte é normal disso, né? Se você pega esse camarada aqui, isso aqui é e junto e retira esse outro, isso aqui é menos nabla de xy, y, x normal. Esse camaradinho aqui normal. Quando você multiplica por um vetor y, vai dar zero, né? Então esse camaradinho aqui, a priori, morreria. Bem, de outra maneira também, a gente escreve o b de xy como sendo essa expressão aqui, né? Como combinação linear dessa base ortonormal. Aqui, a priori, você pega uma base ortonormal e escreve essas combinações lineares, onde, digamos, o EI é uma base, na verdade, é um referencial em TM normal, né? Já que a B toma valores ali normais. E aí é fácil ver que isso aí ocorre. E aí você pode pegar a referencial ortonormal. Você estende e tal. E aí, fazendo essa expressão, claro que isso aqui vai ser, esses lambda i's é o que a gente estava, lambda i de xy, é o que a gente estava chamando anteriormente de hi, lá no Manfredo, hi de xy. Bem, aqui só é derivar a expressão, né? Quando a gente pega esse camaradinho aqui, ele tem uma parte tangente e uma parte normal. A parte normal é essa daqui, que é a segunda forma, que está dada por essa expressão aqui anterior, e a parte tangente é a conexão. Então, a gente vai ter essa igualdade, né? Então, basta sair derivando de maneira prática. Então, primeiramente, você pega esse camaradinho aqui, né? Repete e derivaria o outro colega dele aqui, né? E aí, nesse caso aqui, o y barra aqui está derivando ele, essa função, e multiplicando o EI. E aqui, deixa eu ver aqui a outra expressão. Sim, isso aqui para a parte normal, né? E para a parte tangente, que seria essa, a gente repetiu aqui, né? Então, a derivada do está derivando isso. Então, primeiramente, ele deriva esse produto, então dá 2 itens, e aí, derivando esse camarada, repete aqui embaixo. Bem, só que nessa expressão aqui, quando ele multiplica por y, então aqui a gente tem uma certa, uma coisa interessante aqui. A parte normal daqui vai sumir, né? Quando eu multiplicar aqui por y, então esse camaradinho aqui vira essa expressão. Já nesse outro aqui, quando você multiplica por y, você vai pegar esse camaradinho aqui e multiplicar por y. Então, essa parte aqui que é normal, desaparece. Então, nem me interessa saber quem é esse y desse lambda i. Nem me interessa. Porém, esse outro camaradinho aqui continuaria, né? Esse lambda i, gi, é i, né? Mas esse camarada aí, só escrever aqui, vocês vão ver que ele vai dar realmente de fato isso, né? Que a gente teria aqui em cima. Vou botar aqui em cima. Voltando aqui. Teria o lambda i de x vezes, deixa eu ver aqui. Opa. Lambda i de x, nabla de y é i. Nabla de y com barra é i. Tudo barra, isso aqui contra y. Então, tem um nablazinho aqui. Poderia colocar fora também. Ó, pessoal, mas aqui você tem o EI, ele é ortogonal ao Y. Então, a gente faz aquele mesmo truque e você, de fato, troca o Y pelo EI em, digamos assim, pagando o preço do sinal, né? Então, isso aqui é o X, e você trocou o sinal. Então, aqui fica menos nabla de Y, EI, Y. Aliás, deixa eu ver aqui.
Não, aqui a minha y é i. Certo, pessoal? Isso aqui é o nabla barra. Quando a gente fez aquele mesmo truquezinho, né, que é i, só para vocês relembrarem, esse truque ele é bem comum. Você faz o y, esse camaradinho aqui, ele vai ser igual a EI interno y, o y derivando, menos EI interno nabla y, né? Porque se você voltar esse camarada para o outro lado, dá a distributividade de compatibilidade com a métrica. Né? Essa equação é bem importante. Bem, então, mas isso daqui é como você faz o cálculo daquelas coeficientes lambda i, né? Porque se você tem, ó, esse camarada aqui, nabla de y, isso aqui é um somatório de lambda i, aqui y, é i. Como é ortonormal, estou multiplicando por aí. Aliás, multiplicando. Isso aqui eu posso botar um j para facilitar. J vai me manter, né? Então, multiplicando por aí, isso aqui só vai sobreviver quando i for igual a j, e aí a gente tem o que? A gente teria isso aqui, menos lambda i de x vezes lambda i de y. É justamente o que aparece aqui no livro. Essa expressão aqui. Bem, de maneira análoga, ou seja, pela simetria, a gente só trocou aqui o x pelo y nessas derivações aqui, certo? Então, a gente vai ter essas expressões dadas aqui, né? Então, você pega esse camaradinha com esse outro, e aí você vai... Ó, aqui esse camarada estava com x, e enfim, faz um modo análogo aí, e a gente obtém esse resultado. Aí aqui a gente tem o quê? Isso daqui seria essencialmente... Deixa eu ver aqui... Isso aqui seria essencialmente isso daqui, né? BI, B de x, x interno B de y, y. E aqui é a mesma coisa, só com B de x, y, interno com ele mesmo, e vai dar esse camaradinho aqui ao quadrado. Aí você soma aqui nessa expressão, e aí você obteria a... Como você tem diretamente esses camaradas aí, a gente ia ter o resultado da diferença dando essas B's aí da equação de Gauss, né? As continhas aí talvez é bom repassar em detalhes, fazer todos os detalhes, mas aí de fato elas ocorrem aí, são verdadeiras. Bem, no caso de hipersuperfícies, você pode escrever simplesmente com essa expressão aqui, né? Quando você vai ter que... Deixa eu ver aqui, o fato. Esse daqui você sumiria com esse termo, né? Lambda i é j, né? Você faz aquela diagonalização de tal modo que esse camarada aqui, b de x, y, deixa eu ver aqui. Agora você escolhe esse camarada aí já ortogonais um ao outro. E de fato aqui o b de i, nesse caso aqui o b de i é j. Isso aqui seria igual a de i é j, mas isso aqui é igual a k, KI vezes EI é J. Então, de fato, esse camarada tem que ser o próprio KJ, né? Então, isso aí é o camarada que aparece. E quando você fizer
Se você fizer esse camarada aqui, deixa eu ver aqui, o A de EI, EI, isso aqui vai dar, isso aqui com o normal, né? Enfim. Mas esse camarada aqui ele vai dar o próprio KI vezes o EI, vezes o EI, isso aqui dá o próprio KI. Então, nesse sentido aqui, na nossa expressão, seria KI vezes KJ menos, acho que aqui está faltando um camaradinha que é, deixa eu ver o que está faltando. Ah, bem, quando o I for igual ao J, vai dar zero, né? De um lado, um do outro ali. Então, o I é diferente de J aqui. Então, essa expressão aqui, B de EI, é J, dá zero, dá zero sempre. Sempre que o I for diferente do J. Bem, nesse caso aí, a gente vai ter mais uma coisa que é totalmente geodésicas, mas, e vai falar de superfícies mínimas, né? Mas aí eu vou deixar essa parte aqui para a próxima aula, que enfim, já deu um bom assunto. Então, a próxima aula vai ser dia 13, depois da aula, da prova, 13 do 10. A gente continua essa parte, entra na parte de equações fundamentais, falta só esse restante aqui. Enfim, só rapidamente aqui observando, né, talvez possa falar, ainda há um tempinho ainda, se ela é totalmente geodésica, é quando essa segunda forma é nula, né? Então, a imersão é totalmente geodésica se todas as geodésicas partindo de P são também uma geodésica de P, só se toda partindo geodésica em M de P. Então, aqui é M barra, certo? Então, aqui, na verdade, você tem uma repetição de geodésica, né? Geodésica, por exemplo, um plano em um RN, ele é totalmente geodésico, porque quem são as geodésicas desse plano? São as retas. Mas aí toda geodésica desse plano é geodésica também do RN. E aí a gente vai ter essa propriedade de serem totalmente geodésicas. Já uma esfera, pessoal, uma esfera ela é totalmente geodésica? Pergunta clássica. Não, né? Porque aqui as geodésicas dele são círculos máximos que não são retas. Na verdade, não contém nenhuma reta, então não é geodésica em nenhum ponto. Então, nesse caso, a gente pode também aqui escrever a prova daquela expressão ali, né? De fato, se o camarada é totalmente geodésico, então a segunda forma vai dar zero. E aí a gente pode escrever, digamos assim, aquela expressão lá do nabla n, dessa maneira aqui, né? Então, n del x é sempre zero. Deixa eu ver aqui. Se eu pego x como sendo a curva, x tangente a minha geodésica, então quer dizer que esse camarada, se ele é geodésica, a parte tangente é zero, e aí por essa parte aqui também vai ser, a parte normal também vai ser zero, ou seja, vai ser uma geodésica do ambiente, né? Tem uma observação importante aqui, do Dr. Cartan aqui, né? Cartan ha provado que um espaço de dimensão M existe uma variedade totalmente geodésica de M, então tem curvatura seccional constante, né? Então, se você tiver e todo subespaço de dimensão 2 existe uma subvariedade totalmente geodésica, é como se você tivesse o seguinte, você tem esse camaradinho aqui, né?
supor. Eu vou botar a esfera, que é um caso particular, né? Então, você pega um camarada de dimensão 2, e aí nesse camarada tangente, você sempre tenha uma superfície totalmente geodésica, né? Por exemplo, um círculo máximo passando por ali. Na verdade, não vai ser um círculo, vai ser uma coisa de dimensão 2 dentro da esfera, né? Equador. E aí você vai ter que ela realmente tem curvatura seccional constante. Se tiver essa propriedade, é um teorema aqui de Rodrigues, está lá citado no Manfredo. Enfim, interessante. Professor, é como se fosse o hemisfério e aqui fosse a fronteira, né? Isso. A fronteira do semi-espaço y maior que zero, né? Na verdade, não é y, não, é xn mais 1 maior que zero. Vou pegar essa fronteira aí. Aí você tem que ele tem dimensão n menos 1, baixa, né? Enfim, uma condição mais fraca é totalmente geodésica, a condição de ser mínima, que é o seguinte: a gente pega somente o traço dessa segunda forma, que é dado pelo seguinte, né? O traço, você tem essa Sn, o traço de Sn, isso daqui é o somatório de Sn, EI para uma base ortonormal do espaço tangente, certo? EI, base ortonormal de, deixa eu ver aqui como é que a gente escreve, base ortonormal de TP de M. Bem, nesse caso aqui a gente observa que esse camarada vai ser zero, se somente se a gente tiver isso daqui, né? Esse camarada a gente já sabe que isso daqui é Sn de EI, mas isso daqui, pessoal, isso daqui é a mesma coisa da segunda forma, né? De EI contra o eta, que na verdade é a parte ortogonal, daí, esse ponto eta, dá zero. Essa é somatória, né? Dá zero. Porém, esse vetor aí, que a gente chama, esse daqui, para todo eta, né? Na verdade, para todo eta pertencente a TP de M ortogonal, né? O eta é o cara normal. Isso naquela soma direta lá. Bem, nesse caso, a gente define o vetor curvatura média dessa maneira aqui, certo? Você pode escrever aqui ele como sendo a média desses camaradas assim. Então, de maneira mais particular, você pode escrever isso aqui aí, I, ortogonal. Isso aqui é o vetor curvatura média. Certo? Não sei se vocês viram um exercício que diz que vocês conseguem construir uma referencial onde isso daqui dá zero, né? Na origem, né? É o geodésico, né? Referência ao Referencial geodésico. geodésico. Porém, isso aqui é só em um ponto, mas você vê que se for só em um ponto, Era e como se esse fosse voltando. camarada não depende do referencial, seria zero. Mas notem que é a parte ortogonal, certo? Você não consegue. Você consegue que a parte tangente dá zero. É nesse caso aqui, o H daquele ponto ali seria somente isso daqui, certo? No referencial geodésico. Aí sim, naquele ponto ali, certo? Você não pode prolongar também para a vizinhança, senão seria euclidiano. Então, nessas condições também, quando o H é zero, né? Dessa maneira, a gente diz que ela é mínima, né? Curvatura H é a curvatura média. Deu para terminar aqui hoje. Aí a gente começa na próxima, já falando das equações fundamentais. De fato, aqui um detalhe importante é que essa curvatura média, você também pode, digamos, não tirar a média, né? Alguns autores simplesmente
na verdade, fazem assim, né? Aqui eu teria que tirar a média, né? E somatório aqui. Tem um somando aí. Mas, nesse caso, alguns autores fazem somente o somatório aqui de nada aí. Isso aí. 100 média, né? 100 dividir por N. Mas isso aí é alguns artigos que vocês encontram aí. Bem, pessoal, então por hoje a gente para por aqui na questão do conteúdo. Esse conteúdo realmente não está na prova, né? Só porque a gente teve a questão da mudança aí da data das provas do professor Felipe. Mas aí a gente continua na segunda-feira vai ser a prova, né? Eu mando para vocês à noite. E aí vocês começam a resolver. Eu mando à noite na verdade, na madrugada da segunda ou de manhã já, mas enfim, vocês têm 24 horas para responder a partir do horário que foi enviado aí.